Fala pessoal, mais uma vez, que alegria estar aqui com vocês, mais um Conexão Café, e hoje eu tenho um convidado muito especial. Aliás, eu sempre falo isso, mas é que eu só conheço gente boa. Deus tem me dado conexões incríveis e vocês que me acompanham sabem disso. Leandro Ferreira, um amigo que Deus me deu, casado com Ana Paula, que é também uma mulher de Deus e uma líder incrível, né? Pai de Lavínia. E eu vou deixar ele falar um pouquinho sobre ele se apresentar também, e depois eu vou instigando ele aqui com algumas perguntas surpresa, um bate-papo que eu tenho certeza absoluta que vai te abençoar. Ô, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei a hora que você vai ver. É um prazer estar aqui, Pastor Tiago, um privilégio, uma honra. Eu me sinto um cara privilegiado de poder estar caminhando próximo de pessoas como o senhor. Já estou casado ao total, né, de namoro, noivado e casamento com a Ana Paula, são 27 anos. São bastante, a gente conheceu bem novinho. E a gente tem a Lavínia, que é um presente de Deus para a nossa vida, que tem 15 anos agora, a fazer 16 agora no mês de dezembro. E assim, é um presente de Deus para a nossa vida. E eu sou muito feliz com tudo que Deus tem feito na minha vida, na vida dela, no nosso casamento. E poder contribuir o máximo que eu puder com o reino de Deus. E eu espero poder ter um bate-papo aqui, essa conexão com esse café aqui, que seja para abençoar muitas vidas, e eu creio nisso. Eu tenho certeza que será, eu tenho certeza que Deus gerou esse projeto no coração dele. E uma das coisas, Leandro, que eu faço todos os dias, quem me acompanha talvez já sabe disso, por muitos anos eu orava pedindo a Deus para abençoar aquilo que eu queria fazer. Senhor, abençoa esse projeto que eu tenho. Poxa, eu estou sonhando com isso. E a sensação que eu tinha é que sempre dava errado. E demorava. Às vezes parecia que ia dar certo. Mas a partir do dia que eu ouvi o pastor Larry Stockstill, né, que é pastor do pastor Philip Murdock, há muitos anos, e ele falou uma coisa que eu estava vendo de um dos seus podcasts, podcast do Larry Stockstill. Ele falou assim: pare de pedir para Deus abençoar o que você está fazendo e peça para Deus te incluir naquilo que ele já está abençoando. Uau. Isso mudou completamente o meu ponto de vista, minha forma de pensar, e eu falei: Deus, eu preciso andar na linha, eu preciso acertar algumas coisas, e se o Senhor quiser me incluir naquilo que o Senhor está abençoando, eis-me aqui, né? E aí tudo realmente começou a mudar. Minha vida começou a andar de uma forma muito acelerada em algumas áreas e às vezes até assusta a gente. E nesse processo foi exatamente quando eu te conheci. Eu te conheci como um empresário, né, de uma empresa legal, e o teu coração já me conquistou, porque você falou para mim assim: não, pastor, estamos juntos, o que eu puder fazer, o que a minha empresa puder fazer para te ajudar. Eu vi muita sinceridade naquilo. Você não estava tentando fechar mais um negócio, você veio até o meu escritório, na verdade, para olhar e sonhar junto. Eu tinha acabado de alugar um escritório aqui no Recreio, né, no Rio de Janeiro, e foi ali que a gente de fato se conheceu. Acho que a gente veio no mesmo carro, se eu não me engano. Foi. Né? E aí a gente bateu um papo, sonhou um pouquinho juntos, e aí Deus mudou muita coisa do que eu sonhava em fazer, e eu comecei a ser incluído naquilo que Deus já está abençoando. E você teve uma reviravolta na sua vida, que eu te conheci, o Leandro, empresário, né, já casado com a Ana Paula, já pai da Lavínia, um sonhador, um homem de Deus cheio de propósito, mas você abandonou a empresa para ser pastor, né? Deixa eu só explicar, antes dele contar aqui, que isso é a verdadeira renúncia. A verdadeira renúncia é você abrir mão daquilo que está dando certo. Não aquilo, tá dando tudo errado como empresário, eu vou ser pastor. Não é isso que estava acontecendo. E é exatamente isso, a gente conversou esses dias sobre isso, que aconteceu com Pedro, né? Pedro estava pescando e ele não pesca nada a noite inteira, e Jesus aparece e fala: joga a rede do outro lado. Talvez Jesus poderia falar assim: Pedro, já que está dando tudo errado, faz o seguinte, vem comigo, eu vou te fazer pescadores de homens. Mas não foi isso. Jesus primeiro fez a pesca dar certo, para ele chamar Pedro para abrir mão daquilo que estava dando certo. E eu me identifico muito com essa história olhando para a sua vida.
Né? Jesus não chega e fala, já que a pescaria deu errado, vem comigo. Né? Leandro, já que a empresa deu tudo errado, vem, vira pastor. Né? E você fez exatamente o caminho oposto. Muitos empresários, aliás, desculpa, muitos pastores que eu conheço querem ter uma empresa. Mas eu não conheço muitos empresários que quiseram não, né? Entenderam de Deus que era para abrir mão da empresa. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que eu acho que só esse trecho da tua vida vai abençoar muita gente. É verdade. Foi assim, muito louco, mas eu fico, cada dia que passa eu sei que eu tomei a decisão correta, que foi inspiração do Espírito Santo sobre a minha vida. Porque eu, desde pequeno, sempre almejei ser um grande empresário. Eu queria ser alguém que desse certo. Por conta de tanto contexto da minha própria história, da minha vida. E eu queria dar certo de qualquer jeito. Então eu falei assim, eu vou abrir uma empresa, vou abrir um negócio. Minha família, meu pai, ele já tem negócios há muitos anos. E eu me converti e depois eu falei, bom, o que eu vou fazer? Vou abrir uma empresa e vou viver tudo da maneira como eu quero. Só que entrou Jesus na minha vida. E muito tempo atrás tinha esse chamado pastoral, mas eu não queria ser pastor, eu não queria, mas eu fui impulsionado pelo Espírito Santo e falar assim, é isso que eu quero para a sua vida. E eu até tentei fazer de um jeito diferente. Vou ter um super salário e vou viver do reino. Só que um belo dia, quando estava tudo da forma como eu queria, que eu tinha sonhado, que eu tinha almejado, o Senhor falou para mim, larga tudo e vem e me segue. É exatamente com esse contexto de Pedro, né? E desde que eu tomei essa decisão, encontrei alguns desafios, claro, né? Vivenciei algumas coisas, alguns milagres, alguns momentos de dificuldade, mas hoje, parando hoje, eu vejo que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, de ter ouvido a voz do Espírito Santo. E teve um dia que foi assim, chave para mim, foi num culto, na Elan CG, eu estava lá, e o pastor Renato tinha acabado de ministrar, e ele e o pastor Wilker conversando, e eu falei assim, eu cheguei perto dele e do nada falei assim, ó, cansei. Ele cansou de quê? Eu falei, cansei de ficar lutando contra a vontade de Deus. Eu vou largar tudo e eu vou viver o que Deus quer sobre a minha vida. E ele tem me honrado, tem me abençoado, tem me conectado com tantas pessoas e eu quero fazer isso e levar a mensagem que ele tem colocado no meu coração para o maior número de pessoas. Interessante que, para deixar claro para você, pessoal, para vocês, que essa empresa, inclusive, ela existe até hoje. Não é tipo, eu vou fechar a empresa e vou ser pastor. Não, eu vou abrir mão da empresa. O Leandro tinha um sócio, né, que continua com a empresa, o Ronald. O Ronald é um cara incrível. Fantástico, um líder também excepcional. Mas é tipo assim, cara, tô dando a empresa para você. Né? A empresa continua indo bem, crescendo, e o próprio Ronald, talvez na época, falou, cara, tem certeza que tá ficando doido? Ele chegou até a falar para mim assim, Leandro, vai tirar umas férias. Tira umas férias. Não faz Fica isso tranquilo, não. Cara. Eu falei, não, cara, ele tem que tomar essa decisão. Aí você depois até pensou, né? A gente faz o que Deus quer, mas a dar aquele medinho, você até pensou, né? Pô, não, faz o seguinte, me dá um prolabore aí, uma mesada aí, pelo menos uns 2, 3 meses, né? Conta sobre isso aí. Foi louco, porque depois que passou, minha esposa falou comigo, mas Deus falou contigo mesmo? Eu falei, falou, tem certeza? Pô, claro, pô, Deus fala comigo também. Tem certeza que é isso? Eu falei, tenho, Deus falou comigo, eu tenho essa convicção que Deus falou comigo. Aí passou alguns dias, eu falei, caramba, como é que eu vou pagar minhas contas, né? Com custo de vida altíssimo. Aí eu falei, pô, vou ligar para ele, vou falar com ele. Não, pelo menos aí tu me dá um prolabore aí. Vamos combinar um valor para mim, pelo menos me manter, né? Para poder eu começar de novo. E eu falei, mas daqui uns 2 meses. 2 meses a gente começa. Ele, tá bom. Quando chegou no mesmo dia que a gente tinha combinado, eu orando de madrugada, o Senhor falou comigo muito forte, Leandro, quando eu falei tudo, é tudo. E é tudo porque eu deixei até o nome, que o nome da empresa é Bela Laving, se você procurar na internet você vai ver, @Bela Laving. O Laving é o nome da minha filha, é a abreviação do nome da minha filha. Então eu deixei de verdade tudo. E o Senhor falou comigo, Leandro, é tudo. Aí eu falei, caramba, eu tenho que esperar a Ana Paula acordar agora, como é que eu vou contar isso para ela?
Falei, amor, Deus falou que não é para levar nada. Aí o Senhor trouxe a ela uma mensagem, um trecho da Bíblia, falando quando Deus mandou Saul e seu povo e até um povo dos filisteus, às vezes eu esqueço, eu confundo alguns, foge minha memória, mas para que não trouxesse nada de lá, só fazia aquilo que ele mandou. E ela, rapidamente, ela falou, então é Deus que está falando. E dali a gente passou a viver milagres assim, coisas incríveis, né? Aí veio a implantação da Ilan Bangu, Sim, a igreja no cinema, e assim, graças a Deus tem sido um sucesso para a glória de Deus. Eu quero continuar fazendo o que ele quer. Isso é legal demais. Ilan, no caso, é a Igreja Luz das Nações, né, que tem sede aqui no Rio de Janeiro. E o Leandro é um dos pastores de Campos. Ele, junto com a Ana Paula, começaram uma igreja do zero, né? Pegaram alguns líderes que o pastor Felipe deixou ele escolher para plantar uma igreja e começou então no cinema de Bangu, que é um shopping, tem um Bangu Shopping aqui no Rio de Janeiro. Para quem não conhece, tem um cinema, alguns cinemas lá dentro. A igreja alugou um dos cinemas, começou a igreja dentro do shopping, dentro do cinema, né? E fala um pouquinho desse desafio de plantar uma igreja. Eu sei que não dá tempo, talvez a gente teria que fazer um outro podcast só para falar de plantação de igreja, mas vamos fazer o seguinte, eu estou pegando ele de surpresa aqui, pessoal, mas dê 3 dicas, Leandro, eu te dou alguns segundos para pensar aí. O que um pastor deve fazer para começar uma igreja do zero? Do zero. Primeiro, ele tem que acreditar na visão que Deus deu para ele. No caso, Deus não me deu uma visão. Eu estou debaixo de uma cobertura de uma visão. Então, eu acredito nessa visão. Uhum. E eu torno ela tão verdade na minha vida, ao ponto das pessoas elas chegarem próximo de mim, elas sentirem essa verdade, elas se sentirem assim, eu quero fazer parte disso. Uhum. Então, que eu poderia dar 3 dicas. Primeiro, você tem que ter convicção que é Deus que está falando para fazer. Segundo, você se conectar com pessoas que você saiba que possa contar com elas nos momentos mais difíceis. E essa conexão vai acontecer muito você sendo bem verdadeiro com as pessoas. Quanto mais verdadeiro você ser com as pessoas, mais elas vão abraçar a causa com você e você mostrar que não é uma causa sua, mas é uma causa do reino de Deus, é algo que o Senhor quer fazer. Né? E a terceira é sempre mostrar para essas pessoas o quão elas são importantes. Que por mais que eu seja o líder, por mais que eu seja o pastor do campus, eu sozinho não vou fazer nada disso. Então, eu sei que desde a pessoa que entrega um folheto ou qualquer coisa que faz, ele é tão pertencente daquele projeto que Deus quer para aquele lugar, como eu que estou ali liderando aquele projeto. Então, o senso de pertencimento, eu acho que é a principal dica. Trazer para essas pessoas o senso de pertencimento, que eles estão construindo algo para o reino de Deus, que eles estão fazendo uma diferença naquele lugar. Então, e a gente tem um desafio de montar, desmontar todo domingo, né? A gente pegar uma sala de cinema e transformar numa igreja. Então, essas três dicas, eu acho que é o que mantém a gente vivo e cada vez mais atraindo mais gente para poder vivenciar tudo isso que a gente tem vivido lá. Interessante, você falou uma coisa que a gente sabe, conhece bem, mas talvez quem está nos ouvindo ou nos assistindo não tenha ideia, né? Quando um líder, que eu comecei esse podcast falando para vocês que é um líder excepcional, um líder que eu admiro, um cara que tem uma liderança muito forte, inclusive está vindo aí com alguns treinamentos, alguns cursos, que você fique ligado, né, nas redes sociais dele, ele vai falar aqui, mas chama a minha atenção e certamente de quem está em casa, ó, eu não tenho visão, eu não tenho uma visão. Como que um líder que é um bom líder, que tem capacidade, né, como assim não tem uma visão? Explica um pouquinho sobre isso. Porque existe níveis de liderança, né? Existe, por exemplo, alguém que Deus vai dar uma visão para ele implementar ou um ministério, ou uma empresa, qualquer área que seja. Uhum. Deus deu aquela visão, deu aquela estratégia para ele. E ele vai em busca, em prol, e buscar os recursos, pessoas, e fazer as pessoas acreditarem que aquilo é o Senhor que deu para eles. Mas também existem os líderes que eles vão abraçar uma visão. E por isso que eu disse que às vezes eu sou uma extensão da visão do meu pastor. Isso. Entende? Perfeito. Então, assim,
eu vou estender a visão, eu sou um braço dessa visão. Isso. Então aquilo se tornou uma verdade na minha vida, eu acredito no meu líder e aquela verdade se torna minha e eu transmito essas pessoas. Isso pode acontecer também com alguém que Deus deu uma visão para ele. Isso. Deus deu uma visão para aqui, ó, para cá que eu tenho que ir. Então você vai encontrar braços, né, para poder você fazer essa visão. E muita gente não pensa ou não para pensar sobre isso, mas o que é divisão? São duas visões. Então, se tem duas visões, cada um puxando para um lado, vai haver uma divisão, um problema. E uma coisa que, enquanto você falava, eu lembrei, provavelmente o pessoal que está nos assistindo, e você eu sei que conhece, é a história de José. Né? José começa tendo sonhos e ele conta para os seus irmãos, eu não vou falar aqui a história, mas ele conta os sonhos e eles começam a perseguir ele, vendem ele e tal, e ele luta a vida toda sofrendo muito por causa de um sonho que ele teve, que era de Deus e nasceu no coração de Deus. E é interessante, Leandro, que o sonho de José só veio a ser realidade quando ele ajudou a realizar o sonho de outra pessoa. Né? Ele trabalhou e interpretou e foi usado por Deus. Então muita gente não entende isso. O cara às vezes tem uma visão, não, Deus me deu uma visão, Deus me deu uma visão, mas se Deus te deu uma visão e você quer implantar a sua visão dentro da visão de outra pessoa, são duas visões, vai gerar uma divisão. Então eu admiro demais isso, porque é exatamente como eu penso, é exatamente a visão que Deus me deu, é ser um braço também para a visão do líder, do 01. A gente brinca muito, né? 01, 02 e tal, mas muita gente não entende isso, que no Brasil, infelizmente, é chacota quem chega em segundo lugar. Né? Eu fico triste quando eu vejo uma seleção brasileira ou algum outro esporte tirando do peito a medalha de prata. Né? Eu morei muitos anos nos Estados Unidos, vocês sabem disso, mas a medalha de prata precisa ser comemorada. Tirar a medalha de prata na hora da comemoração é falta de respeito com a competição ou com os outros atletas. E às vezes, até aqui no Brasil, vocês sabem que tem um corredor de Fórmula 1 que virou chacota porque o cara chegava em segundo lugar, e todo mundo ria, e todo mundo falava, e todo mundo que nunca talvez não tem nenhuma habilitação para dirigir um carro, ria do cara. E eram várias piadas, e um dia eu tentando defender isso, né, e tal, eu vi um programa de humor que fez uma pesquisa, né, quem ficou mais em segundo lugar na Fórmula 1. E esse corredor ficou em segundo lugar na pesquisa que dizia quem ficou mais em segundo. E aí eu falei, não, pô, aí já é demais. Mas, brincadeira à parte, gente, existe um valor muito grande. É melhor você ser um peixe pequeno no oceano, né, do que você ser um tubarão dentro de um aquário. Né? Essa frase não é minha, eu já ouvi isso. Quem estuda liderança já ouviu isso várias vezes, talvez um pouquinho diferente. Mas é isso que a gente entendeu. É melhor você ser o cachorro do rei do que rei dos cachorros, né? Como eu já ouvi de outra forma também. Então, o Leandro é um cara excepcional, um líder extraordinário. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu treinamento. Né? Eu estou feliz demais com isso, estou tentando te ajudar de todas as formas que eu puder, porque eu acredito nisso. Né? Eu acredito nisso. Eu queria que você olhasse na sua câmera ali e falasse o que é, o porquê e... Né? Tenho certeza que vai ser obrigado. Isso sobre liderança foi algo que surgiu no meu coração, porque eu sempre me achava alguém que não era capaz de estar à frente, né, de um time, de uma igreja, enfim. E eu fui aprendendo diversos treinamentos que eu fiz, estudando, lendo muita coisa, e eu acabei entendendo que através da liderança eu poderia viver coisas que a minha inteligência, que eu achava que eu sempre não achei alguém muito inteligente, mas eu entendi que quando eu conhecesse mais sobre liderança e conhecesse mais sobre pessoas, isso me daria uma vantagem de eu chegar em alguns lugares que talvez pelo meu intelecto eu achava que não poderia chegar. E eu comecei a me aprofundar nisso. Me aprofundei até o ponto que eu comecei a pôr em prática tudo que eu aprendi. E eu comecei a ensinar isso para outras pessoas e foi surgindo no meu coração. Eu falei, eu preciso fazer isso para mais pessoas. Né? Eu sei que tem um público, eu sei que tem uma galera que vai me ouvir, vai querer aprender isso comigo. E então eu estou desenvolvendo. Agora, um programa de treinamento, vai sair a minha primeira
roda, né, de liderança, consequentemente uma mentoria individual. Eu já tenho esboçado um livro, né, que eu tenho vontade de escrever esse livro, mas eu já tenho até o título do livro, que foi o que me impulsionou a fazer isso. E eu vejo que eu posso ajudar muita gente com isso. Então, esse trabalho de liderança foi desenvolvido por isso, que é alguém que não se achava capaz de liderar, alguém que não se achava capaz de comunicar, alguém que não se achava capaz de se conectar, alguém que seria capaz de inspirar outras pessoas. E eu passei por todos esses processos, tenho passado, vou continuar crescendo, e eu vi que esses passos eu posso ensinar outras pessoas que não se sentem capazes e eles avançarem nesse sentido. Certeza, e a gente vê fruto, né, de resultados já da sua liderança, né, treinando outras pessoas e pessoas que fazem um trabalho excepcional na igreja ou na empresa, mas desenvolvendo, despertando algo que existe escondido dentro de você, né, que Deus usa o Leandro para trazer isso para fora e você liderar. Todos nós temos que liderar em alguma área. Em alguma área, sempre vai estar liderando. Então a gente está sempre liderando. A gente está aqui. Como você está conduzindo esse podcast, você está me liderando aqui nesse momento, sabe? Então a gente acha, mas liderar só está importante. Não, a gente vai estar sempre liderando em algum momento. Vou trazer mais gente aqui para poder liderar. Aí você está conduzindo. Porque você está conduzindo essa conversa, então você está me liderando. Sim. Eu estou aqui dizendo, quando eu vou, agora eu vou te ensinar, vou falar com você algumas coisas sobre liderança. Aí eu vou estar te liderando. E uma coisa que eu aprendi muito e que eu carrego comigo, e eu acho que se a maioria das pessoas entenderem isso, principalmente líderes de ministérios, pastores, eu acredito que eles vão avançar muito, que é a conexão. Eu estou lendo pela segunda vez o livro do John Maxwell sobre muitos se comunicam, poucos se conectam. Porque eu vi um trecho de uma pesquisa dos presidentes dos Estados Unidos, que eles carregavam algumas coisas que eram importantes para fazer essa conexão com o povo. Porque as pessoas elas precisam se sentir pertencentes daquele projeto. E eu vi uma frase que me marcou, eu até comentei com você, sobre que existem grandes líderes e existem líderes extraordinários. O grande líder, ele chega num lugar, todo mundo vai ver, cara, chegou o cara, é o líder grande, pô, todo mundo, foco nele. Mas o líder extraordinário, o líder que se conecta, é aquele que ele chega num lugar e todo mundo se sente grande. E assim, é essa essência que eu quero carregar. Eu não quero chegar num lugar e falar assim, chegou o Leandro. Não, o Leandro chega e todo mundo se sente valorizado. Isso é top. Leandro chegou, ele vê valor nas pessoas. E assim, é isso que eu carrego. A minha essência que eu carrego é isso, entendeu? Eu concordo, é verdade. Eu vejo isso na prática. E esse livro, de fato, é excepcional. Quem me indicou esse livro, Todos se comunicam, poucos se conectam, foi o pastor Josué Gonçalves. É um homem que eu admiro demais. Há muitos anos ele falou, cara, você tem que ler um livro do John Maxwell. John Maxwell, todo mundo sabe, o pessoal chama o Papa da liderança, né? Mas não é um livro de liderança necessariamente, é um livro de como se conectar. A única coisa que eu achei engraçada é o seguinte, depois que você lê esse livro, todas as vezes que você ouvir uma palestra, você vai saber se o cara se conectou ou não. É incrível, mas vale a pena. Você que é líder, que quer se comunicar, procure aí que vai valer a pena. Leandro, eu sei que voou aqui, mas mesmo. A minha intenção, pessoal, é de fato fazer um podcast um pouquinho mais curto para que dê vontade de você voltar aqui e assistir os outros. Deixa o seu comentário, a sua curtida, se inscreva no canal, compartilhe com alguém. Se isso daqui te abençoou, se você não quiser compartilhar, fale um pouco do que a gente falou para outras pessoas, porque eu tenho certeza que o Conexão Café é apenas um ponto de conexão entre amigos e colegas e pessoas que me ajudam, que eu admiro e que são líderes. Então, muito obrigado, Leandro. Quero que você fale aí, deixe suas considerações finais e eu tenho certeza que vai abençoar muita gente. Amém. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade. Esse bate-papo aqui foi maravilhoso e eu espero que vá contribuir com muitas pessoas e eu tenho certeza que vai contribuir. E só queria deixar um recado para você. A sua ausência de querer liderar, existe um povo, um grupo de pessoas que elas estão esperando a sua liderança. Às vezes a gente acha que, não, isso não é para mim, mas existe um grupo de pessoas que só está aguardando você se posicionar como um líder e esse povo, eles vão se levantar como um povo forte, como um grupo forte,
por uma causa que Deus já colocou dentro do teu coração. Então não deixa que a liderança morra dentro de você achando que isso é um cargo ou uma posição. Não, isso é uma missão e é um estilo de vida e eu quero deixar isso para você. Existe uma liderança dentro de você e existe um grupo que está esperando você se posicionar como líder. E eu falo aqui, para a gente terminar, uma coisa que tem sido uma verdade dentro da minha vida. Se você quer servir, desça. Isso. Se você quer subir, sirva. Então, pense nisso. Deus te abençoe. Obrigado, meu amigo. Valeu, pastor. Até a Obrigadão, próxima, hein? pessoal. Até a próxima. Valeu.